Há muito tempo, uma história de que a Supergirl é mais forte que o Superman é comentada internet afora. Mas será que isso é verdade? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar isso e muito mais sobre a verdadeira força e o verdadeiro nível de poder da Kara em relação ao universo DC de forma geral. Então, bora pra intro e já volto. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, indo direto ao ponto, hoje eu vou abordar ponto por ponto do quão forte de verdade é a Supergirl. Então basicamente eu vou falar sobre a tal história de que a Kara é mais forte que o Superman, que por consequência faria ela ser capaz de fazer umas coisas bem absurdas, papo de coisa cósmica mesmo. Mas enfim, se preparem e bora logo pra raiz dessa conversa. Tudo começou aqui, na HQ Superman Batman de 2003. Mais especificamente, começa lá na edição 8, porque essa HQ foi escrita pelo Jeph Loeb, e ela é importante porque depois da crise nas Infinitas Terras, a Supergirl Kara Zor-El simplesmente não tinha aparecido mais em nenhuma HQ, até, obviamente, essa 8ª edição. Até esse ponto, a única Supergirl de verdade que nós tínhamos era a Matriz, que nem kryptoniana era e tal. Enfim, nessa 8ª edição, a Kara foi reintroduzida depois de praticamente 2 décadas fora dos quadrinhos. E nessa volta dela, ela saiu assustada por Gotham e após o Batman usar a Kryptonita para derrotar ela, ele levou ela para Batcaverna e ele começou a escanear a Kara. E quando ela acordou e tentou fugir, o Superman segurou e conversou com ela, entendendo que ela é prima dele e tal. E nessa brincadeira, o Clark ficou muito feliz por não estar sozinho, por não ser o único kryptoniano do universo e tal. Enfim, na edição 9, quando o Clark entra na nave dela, ele vê que dentro dessa nave tinham alguns painéis solares, então ela já recebia energia solar enquanto ela estava vindo para a Terra. E é por isso que ela já manifestava os poderes desde que chegou, o que é bem diferente do Kal, que só foi manifestar os poderes enquanto ele crescia e tal. Mas o que é verdadeiramente importante para vocês entenderem mais sobre o nível de poder dela durante esse arco é que a nave dela acabou não saindo de Krypton durante a explosão. Ela ficou presa em um asteroide, enquanto dentro dela a Kara estava em animação suspensa, recebendo energia de painéis solares durante 30 anos até ela cair na Terra. E é aqui que nós chegamos na parte final desse arco. A Kara é capturada pelas fúrias do Darkseid e ela é levada para Apokolips. E lá eles fazem uma lavagem cerebral dela, e por causa disso ela enfrenta o Superman e leva uma vantagem contra ele, com o Clark usando o anel de Kryptonita para vencer ela. Logo, ela é mais forte que o Superman, certo? Errado. Como eu disse lá atrás, o Clark estava muito comovido por não ser o único kryptoniano desse universo, por ele não estar sozinho. Isso ao ponto dele ficar até mesmo super protetor com ela, quando a Kara treinou em Themyscira. Porque o Superman literalmente foi pra cima da Artemis e quase saiu na mão com a Mulher Maravilha só pra Kara não ser machucada. E detalhe, a lâmina da Artemis quebraria se batesse na pele da Kara e o próprio Kal sabia disso. E essa questão do Kal não querer machucar ela é tão verdade que ele ficou apanhando sem revidar a luta inteira. E ele só revidou quando ele pegou a Kryptonita. Sim, ele colocou na mão o material mais tóxico para ele, algo que envenena e enfraquece os kryptonianos a nível celular, e ele usou isso para acabar com a luta com um golpe só. Ele literalmente usou o método que ele mais sentiria dor só para dar cabo da Kara rápido, sem que ela ficasse sofrendo a dor de vários socos. Isso daqui é literalmente o Superman se segurando até a última potência enquanto a Kara estava indo para matar. Então não, isso não serve de base nenhuma para dizer que a Supergirl é mais forte do que ele. Ah, e sobre essa citação aqui, do Superman falando que ela talvez fosse mais forte do que ele, eu não ignorei não. Agora nós vamos para a continuação dessa história, porque desse momento em diante, esse arco não aborda mais esse assunto. Mas daqui a pouco eu volto nisso, porque a HQ de 2005 da Supergirl aborda sim. Então bora lá. Mas antes, bom, eu tô ligado que vocês curtem esse tipo de conteúdo nerd e tal, até porque vocês não caíram nesse canal por nada. Então, sejamos sinceros, você gosta desse tipo de vídeo, então se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque toda semana eu posto um vídeo sobre algum assunto nerdístico, tipo análise de nível de poder, batalha de personagem, conto como foram histórias ou lutas oficiais sobre alguns personagens e tal. Trago vídeos informativos e coisas do tipo. Enfim, eu falo sobre HQs, animes, jogos e tudo mais. Então se você acompanhar o canal vai ter um vídeo desse toda semana. Então seja bem-vindo e é isso. Na edição 0 da HQ de 2005 da Supergirl, também escrita pelo Jeph Loeb, no começo nós vemos que o Superman e o Batman estão monitorando a Kara.
E nisso, o Batman tá teorizando que os níveis de poder da Supergirl sejam maiores que o do Clark. Mas ele diz em pensamentos que mesmo tendo as teorias sobre o porquê a cara supostamente rivalizaria e até possivelmente superaria o Superman em poder e em velocidade, ele precisaria de mais dados antes de compartilhar essa teoria com alguém. Enfim, conforme a história avança para a edição 1, a cara tem alguns desafios, como por exemplo tentar conter a Poderosa, que tinha sido aprimorada para ficar mais forte. Então, nesse caso, a cara que sentiu na pele alguém batendo nela porque ela estava se segurando para não machucar um parente. Mas isso eu só comentei por curiosidade mesmo, porque o que importa é que o Lex Luthor aparece e ele expõe a Supergirl a Kryptonita, mas não a normal. O Lex testou uma sintética e ele viu que não teve nenhum efeito, e por causa disso ele foi mais extremo depois. Ele colocou diversos tipos de Kryptonita em uma manopla. Sim, o cara meteu a manopla do infinito tipo a da Marvel, só que com Kryptonita. Mas assim, nessa manopla ele tinha a verde, que causa dor de envenenamento, a vermelha, que causa mudanças de personalidade e de comportamento de forma geral, a azul, que é útil contra o bizarro, mas normalmente não afeta kryptonianos normais, mas a mais importante para esse vídeo é a Kryptonita preta. Na terceira edição dessa HQ, o Lex enfrenta a Supergirl e ele dispara uma rajada de energia com essa Kryptonita, que duplica a cara. Mas isso não acontece aleatoriamente. A duplicata, por assim dizer, era uma manifestação da verdadeira natureza da Supergirl segundo o Lex. Mas, na realidade, ela era mais o lado revoltado da Supergirl, que foi o que o Darkseid ativou lá com a lavagem cerebral. Uma cara mais violenta e quase sem moralidade mesmo. E essa cara amassa o Lex, o John Stewart, o Gavião Negro, a Canário Negro, engambela o Flash e subjuga o Caçador de Marte com facilidade. Então, basicamente é isso que acontece quando um kryptoniano poderoso está lutando sem se segurar. E isso continua até a Supergirl aparecer e lutar contra ela. E no processo, elas vão parar em Gotham. E lá, o Superman e a Mulher Maravilha aparecem para resolver as coisas. E assim, enquanto a Diana enfrenta a Dark Supergirl, o Clark enfrenta a Supergirl normal. E no meio dessa luta, a cara diz que todos dizem que ele não pode vencer ela, que todos dizem que ela é mais forte e mais rápida do que ele. Mas aí nós finalmente chegamos à conclusão dessa história. O Clark derruba ela com um soco e ele começa a explicar que o Batman contou a teoria dele para o Clark, e que ele analisou os painéis solares dentro da nave, mas a diferença entre eles não é o poder, e sim a criação. A cara não foi treinada e nem aprendeu a se controlar como ele, porque enquanto ele desde criança se desenvolveu manifestando os poderes e aprendendo a reduzir eles para manter tudo sob total controle, na Ilha do Paraíso ela ficou por pouco tempo, então não é a mesma coisa. E por causa disso, diferente dela, que não sabe os próprios limites, o Clark sabe, mas caso ele deixe isso de lado, ele poderia dar cabo dela a qualquer momento. E só uma coisa, acrescentando um pouco nessa fala do Superman. Além da cara não saber se controlar, nessa época ela vivia com raiva. E isso naturalmente deixa os kryptonianos mais fortes porque eles forçam uma absorção de energia solar maior do que o normal. Mas voltando, a cara até tenta peitar, dizendo que gostaria de ver o Clark pondo essa teoria à prova. Mas as coisas acabam nisso mesmo, porque o Batman diz pra ela que ela não quer e a Dark Supergirl pede pra Mulher Maravilha fundir as duas de novo, usando o laço da verdade. E toda essa run do Jeff Loeb com a personagem acaba depois disso. E bom, se você tá se perguntando por que eu falei tanto dessa run e não das HQs no geral, a resposta é muito simples. O único escritor dos quadrinhos que sequer tocou nesse assunto de quem é mais forte entre a Supergirl e o Superman foi o Loeb. Em todas as outras HQs do universo principal, isso nunca foi questionado ou explicado. Salvo uma HQ dos Novos 52, onde a cara diz que é tão forte quanto o Clark, e ele simplesmente não questiona mesmo ele falando que não é verdade. Mas enfim, o único escritor que abordou esse tema e explicou quem é mais poderoso foi ele. E a conclusão dele foi clara, o Superman é mais forte, mas ele segura muito, enquanto a cara não fazia a mesma coisa. E isso inclusive se reflete no resultado de lutas entre eles e outros personagens, e entre eles dois mesmo. A maioria esmagadora das vezes o Superman passou o carro na Supergirl, com direito até mesmo a ela lutando com um grupinho e não conseguindo fazer nada contra ele, com ela apanhando para um kryptoniano só enquanto ele peita simultaneamente vários, e coisas do tipo. São basicamente coisas assim, de personagem que passa o carro nela e momentos depois o Superman vai lá e passa o carro nesse cara. É basicamente isso. Inclusive, só pra deixar claro aqui, nem entre as personagens femininas a cara é a top 1. Eu diria que ela é mais fraca do que a Poderosa, e inclusive, cara, se for colocar a Mulher Maravilha nessa equação, o negócio fica triste, porque ela nunca venceu a Diana em uma única luta. Não no universo principal dos quadrinhos, né? A Terra Zero.
Mas beleza, ela não é tão forte quanto o Superman, ou mais forte do que ele, ou que a Mulher Maravilha. Os dois principais pesos pesados da Liga da Justiça. Então, o quão forte ela é? Bom, a Kara é um dos seres mais poderosos da Terra e do Omniverso, apesar de que no caso do Omniverso é mais complicado saber se ela é, por exemplo, uma top 5 ou uma top 8000. Isso porque se o multiverso já é infinito, imagina o Omniverso. Então numerar isso daqui é no mínimo complexo. Mas assim, ela já deu cabo do Super Cyborg Zor-El, e essa versão do Super Cyborg era feita de um material chamado N10. E para vocês terem uma ideia, quando a Kara tentou erguer um prédio desse material, ela quase não conseguiu. Dá só um liga na cara de esforço que ela estava fazendo para tentar erguer esse prédio. Mas enfim, isso é absurdo porque kryptonianos são capazes de mover planetas e estrelas espaço afora até que com certa tranquilidade. Então a Kara meio cansada não conseguir erguer isso dá uma boa base do quão pesado deve ser isso daqui e quão absurda deve ser a massa de um prédio com esse material. Mas as coisas vão além disso, porque a própria Kara teve seu corpo substituído momentaneamente pelo N10 e só as mãos dela já estavam com a massa de luas, papo de uns quintilhões de toneladas e tal. Ou seja, o N10 é um material bem overpower, que pesa muito e tem uma durabilidade muito absurda. Mas aqui, o que eu quero chegar é em relação ao Super Cyborg mesmo, porque ele e o Brainiac eram um risco existencial para o planeta Inoxia, que era composto por N10. E isso daqui, meu amigo, é uma coisa absurda. Papo de matematicamente ser mais fácil você destruir uma galáxia do que destruir esse planeta. Então, esse é o nível de poder da Supergirl. Então, para concluir, ela pode não ser tão forte quanto o Superman, Mulher Maravilha, Rogozar e até talvez o John Kent, mas ela ainda está perto de níveis cósmicos de poder e tal. Mas enfim, vocês concordam com a minha análise de toda essa história dela ser mais forte que o Superman e sobre o nível de poder dela no geral? Comenta aí. E eu sei que esse vídeo talvez não vá tão bem, porque a Kara não rende tanto. Então eu peço para vocês deixarem um like, comentarem para engajar o vídeo, ou até mandar ele para alguém que diz que a Supergirl é mais forte que o Superman, ou que quer conhecer mais sobre o verdadeiro nível de poder da personagem. E até de algumas histórias dela, porque vez ou outra eu faço alguns resumos de arcos de kryptonianos, tipo Nova Krypton, que inclusive eu pretendo lançar a parte final ainda. Mas enfim, voltando. Se você fizer isso de compartilhar, deixar o like, ou só se inscrever no canal, já ajuda bastante o canal a crescer e a se pagar também, beleza? Enfim, valeu mesmo e até o próximo vídeo. Falou!